Existe uma dor que destrói e existe uma dor que constrói. Você já parou para pensar qual das duas tem visitado a sua vida ultimamente? David Goggins, no livro Nada Pode Me Ferir, dedica boa parte da sua reflexão a uma ideia que incomoda quase todos nós: a de que a dor não é um inimigo. Ele conta que durante o treinamento mais duro das Forças Especiais Americanas, com o joelho totalmente destruído e os pulmões tomados por pneumonia, descobriu algo que mudaria tudo. Não era o corpo que decide até onde ele iria, era a mente. E a mente, quando encontra dor, quase sempre ela mente. Ele chama isso de mente blindada, uma mente calejada. E veja, a palavra aqui é precisa. O calo, ele não nasce no conforto. Ele nasce do atrito, da repetição, do contato constante com aquilo que machuca. Ninguém tem calo nas mãos usando caneta. Goggins percebeu que quando o cérebro implora para parar, ele ainda tem muito a oferecer. 40% você usou apenas. E ele fala de uma reserva enorme que fica guardada exatamente atrás da parede da dor e que quase ninguém acessa ela, atravessa, porque quase ninguém acredita que existe algo do outro lado. E aqui vem a pergunta que interessa a nós. Quantas vezes você parou na frente dessa parede? Quantas vezes a vida bateu e a primeira reação foi fugir, anestesiar, adiar, buscar consolo, buscar culpado, buscar explicação que tirasse de você a responsabilidade de atravessar? Pense bem, o que realmente te transformou na sua vida? Foram os dias em que tudo correu bem? Foram os elogios, as facilidades? Ou foram as noites em que você não sabia como continuaria? A alma tem seus calos também. Chamam-se paciência, humildade, serenidade, compaixão. Nenhum deles se compra pronto. Nenhum deles se aprende em livro. Todos vêm do atrito. Mas é preciso cuidado aqui. E esse cuidado é essencial. Nada disso significa procurar sofrimento. Nada disso significa se punir, se cobrar até o esgotamento, transformar a vida numa guerra permanente contra si mesmo. Isso não é evolução, é violência disfarçada de virtude. Existe muita gente confundindo autodestruição com espiritualidade. Existe muita gente confundindo esgotamento com mérito. A dor que constrói é aquela que a vida traz, não a que nós inventamos. A diferença entre uma e outra é sutil, mas quem observa a si mesmo com honestidade sabe identificar perfeitamente. O que Goggins descobriu no plano físico já era explicado pela espiritualidade há muito tempo. Não se trata de gostar da dor, trata-se de parar de fugir dela, trata-se de deixá-la, de vê-la como uma injustiça e vê-la talvez como uma informação. Porque a dor sempre vai informar algo. Ela informa onde estão os apegos, ela informa onde estão as expectativas que criamos e a vida não cumpre. Ela informa onde ainda existe orgulho ferido, onde existe controle que não conseguimos exercer, onde ainda existe a idealização que não corresponde ao real. Quando alguém te magoa, o que dói mais?
o que a pessoa fez ou a imagem que você tinha dela e que se desfez? Quando você perde algo, o que dói mais? A perda em si ou a descoberta de que nada aqui é seu de verdade? Repare que a dor nunca aponta para fora, ela aponta sempre para dentro. Ela é um dedo indicador voltado para as áreas de nós mesmos que ainda não amadureceram. E é por isso que fugir dela não resolve. Você pode anestesiar por anos, pode se distrair com trabalho, com telas, relacionamentos vazios, religião, dogmas confortáveis que prometem respostas prontas. Mas aquilo que não foi atravessado permanece e volta em outra forma, em outra pessoa, em outra circunstância, talvez em outra encarnação, se for preciso. A vida é paciente. Ela repete a lição até que ela seja aprendida. Há uma frase que Goggins ouve no fim das suas provas mais brutais, quando o corpo já estava destruído e ele esperava sentir êxtase, mas sentiu apenas o silêncio. Não existe linha de chegada. Que verdade profunda nessa frase, né? Se você entende da imortalidade, principalmente. Não existe linha de chegada porque não somos um projeto que termina. Somos um processo que continua. A morte não é o fim da caminhada, é apenas a mudança de terreno. E quem aprendeu a atravessar a dor aqui, atravessa qualquer coisa do lado de lá. Talvez a pergunta que mais precisamos fazer não seja quando essa dor vai passar, mas o que essa dor veio me ensinar, me mostrar. O que em mim ainda se recusa a ceder. Do que eu ainda me agarro com tanta força que se torna dependência. Estou usando esse sofrimento para crescer? Ou estou usando ele para me justificar, para me vitimizar, para explicar por que eu nunca mudei? Não tenha pressa de responder essas perguntas. Elas não pedem respostas rápidas, pedem convivência. E enquanto convive com elas, lembre-se de uma coisa. Você já atravessou coisas que jurava não conseguia atravessar, já sobreviveu a perdas que pareciam impossíveis. Já se levantou de lugares que achou que ficaria ali para sempre. Isso não foi sorte. Isso é a prova de que existe em você uma força que você não conhece inteiramente. Não fuja da dor nunca. Também não a idolatre. Apenas olhe de frente para ela, sem drama, sem revolta, e pergunte com muita serenidade o que ela veio me ensinar. Do outro lado dessa parede, existe uma vida inteira esperando por você. Faça um excepcional sábado e nunca se esqueça que a sua calma é o seu super